A situação de Beatriz ficará ainda mais complicada após a descoberta de uma grande quantia na conta de Carmen. Beatriz é colocada em uma cela. No entanto, o instinto materno de Clarice fala mais alto e faz ela notar um detalhe chocante que poderá inocentar Beatriz. Beto e Basílio se juntam em um plano brilhante para desmascarar e punir Bia, Juliano, Maristela e Cássio. Tudo começa quando Carmen é avisada sobre o depósito de uma grande quantia em sua conta bancária. Completamente em choque, Carmen diz: "Isso não é possível, meu Deus. Isso só pode ser obra do Juliano Alencar. Eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, descobrir o que está acontecendo." Enquanto isso, o delegado coloca Beatriz contra a parede e fala: "Descobrimos que você vendeu o colar e depositou todo o dinheiro na conta de sua avó, Carmen." Surpresa, Beatriz pergunta: "O quê? Eu não fiz nada disso, não. Deve ser um engano." O delegado retruca: "Não há engano nenhum. Descobrimos uma entrada de uma grande quantia na conta de sua avó. Com o seu salário seria impossível, e muito menos teria vindo de doações para o orfanato. Não adianta negar. Dessa vez, você está sem saída." Revoltada, Beatriz se levanta e grita: "Estão armando contra mim. Eu sou inocente. Eu nunca peguei colar nenhum e não fiz depósito algum para a conta da minha avó." Nervoso, o delegado diz: "Chega. Você está passando de todos os limites. Eu quero ver se um tempo na cela esfriará sua cabeça." Desesperada, Beatriz tenta implorar para ser solta, mas ela é levada pelos policiais até a sua nova cela. Mais tarde, Carmen chega na pensão e recebe o carinho de Glorinha, Beto e Basílio. Durante a conversa, ela afirma: "Com certeza isso é obra do Juliano. Dessa vez, eles conseguiram acabar com a minha neta." Basílio questiona: "A senhora realmente acha que foi ele?" Carmen responde: "Mas é claro. Quem mais quer ver a Beatriz sendo desmoralizada desse jeito? Além disso, esse depósito na minha conta, somente a família Alencar abdicaria de uma grande quantia para ver outra pessoa sofrer." Beto e Basílio se entreolham assustados e Carmen continua: "Vocês precisam ajudar a Beatriz. Só vocês podem ajudá-la. Unam suas forças e descubram quem que fez isso com a minha neta." Mesmo com as suas diferenças, Beto e Basílio decidem se unir e já começam a pensar em um plano. Momentos depois, Basílio aparece no escritório de Juliano e o encontra conversando com Maristela. Debochado, o rapaz comenta: Ora. Vocês me parecem mais felizes do que o normal." Surpreso, Juliano pergunta: "O que você quer aqui?" "Eu estou em uma reunião com a minha mãe." Basílio responde: "Eu sei muito bem qual é a pauta dessa reunião. O plano bem-sucedido de colocar a Beatriz atrás das grades." Se fazendo de ofendida, Maristela questiona: "Mas o que é isso? Você acha que temos alguma coisa a ver com o que aconteceu com aquela moça?" Basílio responde:
Eu não acho. Eu tenho certeza. Não é nenhuma coincidência isso ter acontecido depois da entrevista da Beatriz acusando vocês. Bravo, Juliano retruca. Eu não vou admitir que você nos acuse dessa maneira. Por favor, vai embora daqui. Basílio se aproxima e comenta. Eu vou, mas fique sabendo que eu estou de olho em vocês. Eu pedi para que você não fizesse nada contra a Beatriz. Você quebrou o nosso acordo. Então, eu vou quebrar também. Assim que ele se retira, Maristela questiona. De que acordo ele está falando? Juliano responde. Ele está blefando, mamãe. Maristela lança um olhar intimidador, mas não diz nada. Enquanto isso, Beatriz chora em sua cela, até que uma colega de cela se aproxima e comenta. Tadinha, se não quisesse estar aqui, então não devia ter feito nada de errado. Beatriz retruca. Eu sou inocente. Armaram contra mim. A mulher solta uma gargalhada debochada e comenta. Todas nós falamos a mesma coisa, querida. Não adianta falar para o delegado que ele não vai acreditar. Beatriz sente o seu coração acelerado e a mulher continua. Sabe, nós temos uma tradição aqui. A novata sempre limpa o vaso sanitário. Nervosa, Beatriz diz. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou ser liberta ainda hoje. A mulher afirma. Mas se não fizer, eu vou ser obrigada a limpar com esse seu cabelinho sedoso. É isso que você quer? Assustada, Beatriz faz um sinal de negação com a cabeça. E a mulher fala. Então comece a limpar. Antes que eu seja mais enérgica com você. Não muito tempo depois, Clarice assiste televisão e se surpreende quando uma chamada de última hora aparece. Alfredo surge com um semblante entristecido e diz: É com grande pesar que anunciamos que a atriz Beatriz Toledo se encontra detida, após ser acusada de pegar o valioso colar que ela usou nas gravações da novela Senhora. Quando tivermos mais informações, principalmente sobre a continuação da novela, entraremos ao vivo para informá-los. Com os olhos arregalados, Clarice pergunta: A Beatriz? Não, ela jamais faria algo assim. Isso só pode ter sido um engano. Logo em seguida, Clarice aparece na delegacia para visitar Beatriz, e a mocinha fica surpresa ao vê-la. Preocupada, Clarice pergunta: Como você está? Estão te tratando bem aqui? Com os olhos marejados, Beatriz responde: Isso é um verdadeiro pesadelo. A minha colega de cela está... A mocinha começa a chorar comovida. Clarice diz: Eu vou te tirar daqui. Boca aberta, Beatriz questiona: Então você acredita na minha inocência? Clarice responde: É claro, eu sei que a nossa relação não está tão forte, mas eu jamais acreditaria que você tenha feito uma coisa dessas. Aliviada, Beatriz comenta: Isso significa muito pra mim. Eu me sinto contra a parede sem ter provas. Clarice garante: Eu vou dar um jeito nisso. Eu tenho um plano para descobrir quem foi. Em choque, Beatriz questiona: Plano? Que plano? Clarice responde: Não se preocupe com isso. Se preocupe em se permanecer firme, sem se deixar abalar pela colega de cela ou pelo que os jornais falam. O resto eu faço. Enquanto isso, Onofre coloca Sérgio e Alfredo contra a parede e diz:
A novela Senhora tem que ser tirada do ar. Agora! Nervoso, Sérgio diz. Isso é impossível. Estamos no meio da novela. Onofre retruca. Não me importa. Sou eu quem investe. Quer dizer, investia. Eu não continuarei pagando por algo que está fadado ao fracasso. Depois desse escândalo com a protagonista, não tem como continuar. Surpreso, Alfredo questiona. O quê? Eu não permito que a novela termine dessa maneira. Foi só um contratempo. Furioso, Onofre diz. Se vocês querem insistir nessa maluquice, que os façam sozinhos. Pra mim, a telenovela Senhora acabou. Ao ver o patrocinador desistindo, Sérgio e Alfredo não veem outra solução senão tirar a novela do ar. Um tempo depois, Beto e Basílio visitam Beatriz, que se enche de alegria ao vê-los. Durante a conversa, Beto questiona. Você tem ideia de quem pode ter feito isso? Beatriz responde. Eu tenho pensado muito nisso. A única pessoa que colocava o colar no meu pescoço era o Sérgio, mas ele nunca teria feito isso. Até que eu me lembrei da cena em que eu usei essa joia. Foi o Cássio que colocou em mim. Com os olhos arregalados, Basílio questiona. O Cássio? Beatriz responde. Sim, eu tive a impressão que ele colocou a joia no bolso direito, mas depois atirou do esquerdo. Nervoso, Beto diz. Foi ele, é claro que foi. Deve ter sido guiado pelos Alencar. Basílio comenta. A gente tem que colocar esse infeliz contra a parede. Beatriz diz. Calma, não vão com muita sede ao pote. A Clarice está com um plano. Eu acho bom vocês procurarem por ela para saber como ajudar. Logo em seguida, os dois chegam nos estúdios da TV Ondas do Mar e não conseguem se controlar ao ver Cássio por lá. Eles o enfrentam e Basílio diz. A gente sabe que foi você, Mauricinho. Engolindo em seco, Cássio comenta. Eu não fiz nada. Eu não tenho motivos para fazer algo contra a Beatriz. Beto retruca. Isso pode até ser verdade, mas você está andando muito com a Bia e ela tem. Fique sabendo que, se você se uniu aos Alencar, a sua carreira está acabada. Porque o que eles mais sabem fazer é puxar o tapete dos aliados. Estamos de olho em você, moleque. Assim que eles se afastam, Cássio treme dos pés à cabeça e se pergunta: o que eu faço agora? Eles já estão desconfiados de mim. No outro lado do estúdio, Basílio e Beto procuram por Clarice e afirmam que querem ajudar no plano. Satisfeita, Clarice diz: Ótimo, foi bom vocês terem colocado medo no Cássio. Eu vou colocar o plano em prática agora mesmo. Esperem aqui. Nesse momento, Clarice pede para conversar com Alfredo e diz: Eu quero te pedir um favor. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu garanto que isso vai ser benéfico para você. Sem perder tempo, Alfredo reúne toda a sua equipe e anuncia: Eu sei que estamos passando por um momento delicado, mas tudo isso vai passar em breve. Eu quero que saibam que havia uma câmera escondida e que gravou tudo o que aconteceu naquele dia. Eu pedi para um especialista recuperar as imagens e pegar o exato momento da troca das joias. Seja Beatriz ou outra pessoa, vamos ter provas concretas do verdadeiro responsável. Ao ouvir essas palavras, Cássio fica ainda mais assustado e teme por ser pego. Nesse momento, Basílio e Beto flagram quando Cássio sai dos estúdios às pressas. E o mocinho comenta: Como a Clarice queria. Ele está fora de controle. Agora vamos esperar pelo sinal. Não muito tempo depois,
Cássio chega furioso na casa dos Alencar e grita: "Eles vão descobrir que fui eu!" Nervosa, Maristela fala: "Fale baixo, rapaz. E se a Clarice te ouvir? Perdeu o juízo?" Cássio responde: "Eu a vi nos estúdios. E sabe o que mais aconteceu? Havia uma câmera gravando tudo. Com certeza deve ter filmado a Bia me entregando a joia falsa e eu realizando a troca." Enquanto a família Alencar se desespera, Clarice aparece escondida e comenta: "Eu sabia. A Maristela e o Juliano tiveram o plano. E a Bia e o Cássio que colocaram em prática. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou dar uma lição nesses 4. Sem fazer barulho, Clarice se aproxima do telefone e faz uma ligação misteriosa. Na sala, Juliano diz: "Não podemos correr riscos. Você disse que o Alfredo vai entregar as filmagens amanhã, é isso?" Cássio assente e Juliano fala: "Então vamos ter que pegar essas imagens." Bia pergunta: "Mas como? Tem tanta gente naquele estúdio." Maristela responde: "E como fica para depois? Temos que ir para os estúdios agora." Um tempo depois, os 4 vilões chegam na sala de comando e não percebem uma grande cortina no meio do cômodo. Nervosa, Maristela pergunta: "Tem certeza que é aqui?" Bia responde: "Sim, eu mesma já vi os produtores vendo as imagens aqui." Juliano comenta: "Então eu vou procurar pelo rolo certo." Trêmulo, Cássio pergunta: "E se já mandaram para o delegado? E se descobrirem que fui eu que realizei as trocas?" Bia responde: "Isso não vai acontecer. Eu te passei bem discretamente. Qualquer coisa, alegamos que as imagens não estavam claras." Maristela diz: "Fui eu e o Juliano que realizamos a parte mais difícil. Compramos a réplica e ainda transferimos o dinheiro para a conta da avó da Beatriz. As provas principais são contra nós, mas eu já dei um jeitinho nisso." De repente, a cortina cai e os 4 vilões levam o maior susto ao ver Alfredo e um cinegrafista. Enquanto eles ficam paralisados, Alfredo se aproxima deles e, olhando para a câmera, fala: "O que vocês acabaram de ver, meus queridos telespectadores, foram os culpados confessando que armaram contra Beatriz." Os 4 ficam atônitos, sem saber o que fazer. Nesse momento, Clarice aparece e fala: "É isso mesmo, Alfredo Honório. E eu ainda consegui ter acesso à joia verdadeira, que estava no cofre da Maristela, na perfumaria carioca. E aqui está, para todos os seus telespectadores verem, um comprovante de que foi a Maristela quem depositou o valor na conta da Carmen, a avó de Beatriz. Eles queriam mostrar que Beatriz poderia ter vendido o colar. Só não imaginava que eu teria acesso a esses comprovantes." Com um largo sorriso, Alfredo pergunta: "Isso é ou não é do balacobaco? A polícia já está chegando e vocês acompanharão tudo." Ao ouvirem isso, Maristela, Juliano, Cássio e Bia começam a correr, mas acabam encontrando a polícia na porta dos estúdios. Enquanto o programa ainda está no ar, os 4 são levados presos. Não demora muito até que a Beatriz ganhe a sua liberdade. Que nota de 0 a 10 você acha que a Clarice merece? Coloque sua resposta nos comentários. Clique no botão de gostei aí embaixo para continuar recebendo mais vídeos da novela.